Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de função do primeiro grau, agora tratando sobre taxa média de variação da função afim. Olha só a explicação. Seja f uma função de reais em reais, uma função afim dada por f de x é igual a ax mais b. A taxa média de variação de f, quando x varia de x1 a x2, com x1 diferente de x2, é constante e igual ao coeficiente A. Professor, eu não entendi nada. Eu só quero que você entenda o mais importante de tudo, Porque definição matemática não costuma agradar muita gente. Eu entendo isso, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui é uma outra maneira para você perceber, não só na função, mas graficamente, aquilo que representa a função, que dado um intervalo entre pontos que serão demarcados no nosso plano cartesiano, você consegue perceber a taxa média de variação de uma função. E é aí que vem aquela famosa fórmula, que muita gente usa, inclusive, para poder encontrar a equação da reta ou a função do primeiro grau que está representando determinado gráfico, que é aquela relação famosa que diz que ΔY sobre ΔX é igual ao coeficiente A na sua função afim, Ou seja, é igual ao coeficiente angular. Beleza? Aí eu trouxe um exemplo aí para mostrar para você entender como desenvolve, esse exemplo, tá? Vamos lá. A tabela seguinte mostra o custo total Y em reais para se confeccionar X unidades de camisetas em uma pequena estamparia. A pergunta é: qual é o custo de confecção de 3.000 camisetas? Beleza. Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou demarcar no nosso gráfico essas informações, tá? Aqui o nosso primeiro par é quando x é 2.000, o y será 14.800. Então, vou colocar mais ou menos aqui, ó, o 2.000, beleza? E mais ou menos aqui o 14.800. Lembrando que o ponto de encontro entre a ordenada e a abscissa do gráfico forma-se ali um ponto, beleza? Tranquilo, Agora eu vou demarcar o outro par. Quando x é 5.000, o y vale 29.800. Então, quando x for 5.000, o y será 29.800. Ponto de encontro entre a abscissa e ordenada, Você já sabe. Outro ponto aí no seu gráfico. Beleza. Bom, quando a gente une os pontos, mais ou menos assim, ó. Pronto. Quando a gente une os pontos, a gente caracteriza, a nossa função aí sendo apresentada. Beleza. Inclusive, eu posso até chamar esses pontos, por exemplo, de ponto P e ponto Q, tá? E agora, nós conseguiremos perceber a taxa média de variação dessa função, O que nós vamos fazer? O famoso ΔY sobre ΔX. Fazer ΔY sobre ΔX, como ΔY é uma variação, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. y2 menos y1 sobre x2 menos x1, beleza? Agora, observando no gráfico, y2 seria o y final. O y final é 29.800. Então, é 29.800 menos o y1, que é o inicial, ó,
14.800 sobre, agora o ΔX, né? x2 menos x1. O x2, o x final, 5.000, menos o x1, que é o inicial, 2.000. Fazendo conta, né? 29.800 menos 14.800, isso aqui dá 15.000, sobre 5.000 menos 2.000, 3.000, ou seja, corta 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo, é a mesma coisa que 15 por 3. 15 por 3 dá 5. Detalhe, o resultado é o coeficiente A, não é? Logo, o nosso A nessa função, o coeficiente angular é igual a 5. Só que muita gente não sabe o que representa esse A sendo igual a R$5. Isso representa o seguinte: a cada camiseta produzida, o custo vai aumentar em R$5. Isso é a representação desse A é igual a 5, tá? Ou seja, vou escrever aqui para você, ó. A cada camiseta produzida, o custo aumenta em R$5. Pronto. Tomei esse cuidado justamente para conseguir responder com você o nosso exemplo, né? Por quê? Queremos saber o custo da confecção de 3.000 camisetas. Agora toma cuidado, tá? Eu quero saber o custo de confecção de 3.000 camisetas. E vale lembrar o seguinte, que para fazer 2.000 camisetas, o custo é de 14.800. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Olha só, para produzir 2.000 camisetas, o custo é de 14.800, certo? Eu quero saber o custo da produção, da confecção de 3.000 camisetas. Não é para fazer regra de 3 não, tá? Eu quero que você analise comigo agora esse ponto que é importante. Ó. Se eu tenho uma produção de 2.000 camisetas e quero produzir 3.000, é porque eu quero produzir 1.000 camisetas a mais. Concorda comigo? Beleza. Se eu quero produzir 1.000 camisetas a mais, lembra que a cada camiseta produzida o custo aumenta em R$5? Ou seja, se eu quero produzir 1.000 camisetas a mais, o custo para essa produção, o custo a mais de 1.000 camisetas, é só fazer 1.000 vezes 5. Ou seja, teremos um custo a mais de R$5.000. Beleza? Então, para produzir 3.000 camisetas, eu vou produzir 2.000, que é o custo de 14.800, mais as outras 1.000 para chegar no quantitativo que eu quero, que me originam um custo de 5.000, ou seja, 14.800 mais 5.000, 19.800. Esse sim seria o nosso custo para produzir 3.000 camisetas. Percebeu isso? Gostou? Beleza. Então, você acabou de perceber a utilidade da taxa média de variação. Na verdade, são duas utilidades, né? A primeira é entender o que ela representa. Nesse caso, descobrimos aí o coeficiente A. Inclusive, facilmente também saberíamos qual é a função que representa esse gráfico, né? Porque se o A é igual a 5, uma função afim, ela é y igual, já colocando no formato, né, de equação da reta,
y é igual a x mais b. O nosso a vale 5. Então, y é igual a 5x mais b. E aí eu posso pegar qualquer y e substituir aqui para poder encontrar o valor de b correspondente. Beleza? Por exemplo, se eu substituir esse y aqui, ó, por 14.800, vai ficar assim, ó. 14.800 é igual a 5x mais b. Não é isso? Detalhe, nesse par, quando o y é 14.800, o x vale 2.000. Então, vamos substituir esse x, ó, por 2.000. Sendo que 5 vezes x, agora para a gente é 5 vezes 2.000. Isso aqui, ó, é 10.000. Maravilha. E aí ficaríamos com 14.800 é igual a 10.000 mais b. Então, o b é 14.800 menos 10.000. Ou seja, o b é 4.800. E aí já teríamos a nossa função, né? A nossa função, no final das contas, esse a vale 5, o b vale 4.800, logo, a função que representa essa historinha que eu contei para você é y é igual a 5x mais 4.800. Fechado? Só a título de curiosidade, né? Vai que alguma questão acaba pedindo isso numa eventual prova, num vestibular. Então, você sabe que a taxa média de variação ela também possibilita você encontrar a equação da reta ou a função que representa o que está sendo apresentado a você. Tudo bem? Seguindo aí a nossa aula de função polinomial do primeiro grau, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os coeficientes, né, da função afim. Eu tenho esse primeiro cara aqui, ó, que é o coeficiente a. O coeficiente a, ele é chamado de coeficiente angular, beleza? E ele é bem importante porque ele representa o comportamento da reta numa função afim. Se o a for positivo, maior que zero, teremos uma função crescente, beleza? Então, a maior que zero, a função ela é crescente. Logo, a reta, porque função do primeiro grau é reta, né? A função afim é reta. A reta terá inclinação para a direita. Isso se o a for positivo, beleza? Professor, mas e o a se ele for negativo? O que acontece? Bom, se o a for negativo, né, o coeficiente angular sendo menor que zero, a função ela passa a ser decrescente. Então, se a é menor que zero, a função é decrescente, logo, a inclinação da reta passa a ter um outro sentido, né? A inclinação para a esquerda e não a inclinação para a direita. Beleza? Essa é a importância do coeficiente a. Comportamento da reta numa função afim. Esse é o coeficiente angular, tá? E o outro, professor, recebe nome? Recebe. O outro, que é esse cara aqui, ó, que é o b, o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Qual é a importância dele? Ele é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y, ou seja, o coeficiente b indica o ponto
em que a reta corta o eixo y. Beleza? Coloquei dois exemplos aqui para observar com vocês o que acontece de fato. Primeira função f de x é igual a 2x mais 1. O que eu já sei sobre essa função? O coeficiente angular é esse cara aqui, ó, é 2. Então, ele é positivo. Então, a minha função ela é crescente. Beleza. Além disso, outra informação que eu também já sei, que é essa daqui, ó. O coeficiente linear, que é o b, ele é igual a 1. Ou seja, eu já sei que a reta intercepta o eixo y, né? Corta o eixo y, exatamente quando y for igual a 1. Então, lá no y igual a 1, a reta vai cortar o eixo y exatamente no 1. Lá no y igual a 1. Beleza? E nessa outra função, professor, o que eu posso identificar? Vamos lá. Aqui, ó, f de x é igual a menos x mais 2. Eu já consigo perceber que o meu coeficiente angular é menos 1. Então, A é igual a menos 1. Ué, se ele é igual a menos 1, é porque ele é negativo. Beleza. Então, a minha função ela é decrescente. Além disso, você está percebendo aí também que o coeficiente linear é igual a 2. Ou seja, a reta corta o eixo y nessa função exatamente no y é igual a 2. Tranquilo? Então, só observando a função afim, você já consegue identificar informações importantes sobre a função. Beleza? Seguindo, agora vamos falar sobre a raiz da função do primeiro grau. E é um conceito muito explorado, e o conceito diz: chama-se raiz ou zero da função dada por f de x é igual a x mais b, com a diferente de zero, o número real x tal que f de x é igual a zero. Professor, não entendi nada. Primeiro foca aqui, ó, nessa função afim, porque f de x é a mesma coisa que y. E aí você acaba tendo isso aqui, ó, y é igual a x mais b. Beleza? O que é a raiz de uma função? É isso aqui, ó, é encontrar o valor de x. Mas para encontrar o valor de x, eu tenho que zerar a outra variável. Por isso que também é chamada de zero da função, porque eu zero o y, ou seja, o f de x passa a ser igual a zero, e quando isso acontece, eu tenho a possibilidade de encontrar o x, a raiz, né, da minha função. E aí vai ficar assim, ó, 0 é igual a ax mais b. Esse b que está positivo, ó, vai lá para o outro lado negativo, ou seja, menos b é igual a vezes x. Por isso que x é igual a menos b sobre a. Fica famoso, né, esse menos b sobre a, porque menos b sobre a é a raiz da função afim, né? X é igual a menos b sobre a. Beleza? Eu vou mostrar para você agora, saindo da forma generalizada, eu vou apresentar para você agora, através de dois exemplos simples, como encontrar a raiz ou zero da função. Nessa primeira, eu tenho f de x é igual a 2x mais 1. O que eu faço? Zero o f de x, porque é a mesma coisa que y. Aí vai ficar assim, ó, 0 é igual a 2x mais 1.
Beleza. E agora, professor? E agora que esse 1 que está positivo, ó, vai para outro lado negativo. Tranquilo? Então fica menos 1 é igual a 2x, logo o x é igual a menos 1 sobre 2. Pronto. Está aí a raiz, ou zero, né? O que você preferir, da nossa função no primeiro exemplo, né? No exemplo A. Agora vamos ao exemplo B. Vamos embora. Vou fazer a mesma coisa, né? F de x é igual a menos x mais 2. F de x é a mesma coisa que y, então eu zero o y para encontrar o x. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais rápido ainda. Esse x que está negativo, né? Vai para lá para o outro lado positivo. Porque tinha ficado 0 é igual a menos x mais 2. Esse x que está negativo foi lá para o outro lado e aí ele foi positivo. Então, já sabemos que o x é igual a 2. Pronto, temos aí a nossa outra raiz ou zero da função, né? Como você preferir. Beleza? Seguindo aí a nossa aula, vamos começar a falar um pouquinho sobre função crescente e função decrescente e depois, para fechar o conteúdo, falar também sobre estudo do sinal, tá? Mas por enquanto, tá aí uma função como exemplo para você perceber o porquê que ela é crescente. Por enquanto, a única coisa que eu vou falar para você é a seguinte. Vamos considerar que f de x é igual a 2x mais 1, é o nosso exemplo. E você já sabe, né? F de x é a mesma coisa que y. E aí temos isso aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. Essa é a nossa equação da reta, né? Assim a gente denomina, para formar os pares e demarcá-los no nosso plano cartesiano, que é o gráfico que representa a função do primeiro grau. O que eu vou fazer? Eu atribuí aqui, ó, valores aleatórios para x, para você entender o comportamento dessa função crescente. E quando eu pegar a equação da reta e substituir esse x que está aqui, ó, pelos valores que eu defini, nós vamos encontrar os valores de y correspondentes. Exemplo, quando x for igual a menos 2, o y será 2 vezes menos 2 mais 1. Ou seja, o y será igual a 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4 mais 1, menos 3. Beleza. Então, quando x é menos 2, o y é menos 3. Agora, quando x for menos 1, o que vai acontecer? O y será igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Beleza. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, quando x for menos 1, o y também vale menos 1. Quando x for 0, o y será 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então, quando x é 0, o y vale 1. Quando x for igual a 1, o y será igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Então, quando x for 1, o y será 3. E quando o x for igual a 2, o y será 2 vezes 2 mais 1.
2 vezes 2, 4. 4 mais 1, o y será igual a 5. Então, quando x for 2, o y será 5. Formamos os nossos pares ordenados, né? São 5. Vamos representar todos eles lá no gráfico, tá? Aqui é o 0. Vou marcar primeiro ali os valores de x, tá? Eu tenho menos 1, menos 2, menos 1, o 0, o 1 e o 2. No y eu tenho menos 3, menos 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, nós temos o menos 3, o menos 1. Deixa eu só tirar aqui a origem, né? Menos 1. Beleza. Temos o menos 3, o menos 1, o 1, o 3 e o 5. Beleza. Agora tá fácil, né? Vamos começar a demarcar os nossos pares. Quando x for menos 2, o y será menos 3. Então, x menos 2, y menos 3. Primeiro ponto aqui já marcado. Continuando, quando x for menos 1, y será menos 1. Então, menos 1 com menos 1. Mais um ponto aqui marcado, tá? Depois eu ajeito o menos 1 ali, que ficou o ponto em cima dele. Quando x for 0, o y vale 1. Vou marcar o ponto no 1, porque eu só marco o ponto no 0 se o par fosse 0, 0. Quando x for 1, o y vale 3. Então, quando x for 1, y vale 3. Beleza. E quando x for igual a 2, o y vale 5. Beleza. Então, quando x for igual a 2, o y valerá 5. Se nós unirmos todos os pontos, né? Vai ser bem complicado. Pronto. Fingi que ficou aceitável, né? Pronto. Unindo os pontos, conseguimos aí, ó, caracterizar a nossa função, que é uma função crescente, tá? É uma reta que representa uma função crescente, porque a inclinação está para a direita, tá? Dá para você perceber isso. Olha só que legal. Essa função, a reta, ela corta o eixo y no 1, tá vendo? Por quê? Porque é o seu, ó, coeficiente linear. Nós falamos isso. O b é igual a 1. Então, a reta corta o eixo y no 1. O gráfico não está perfeito, mas a reta corta o eixo y aqui, ó, entre o menos 1 e o 0, tá? Ou seja, aqui é a nossa raiz. E nós encontramos o valor de x, né, sendo igual a menos meio. Beleza? Temos isso, ó, quando a gente trabalhou a raiz, ó. Tá vendo? Menos meio. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. A função em si, eu sei que eu vou trabalhar isso daqui a pouquinho, mas essa função crescente, o que está acontecendo é, a partir da raiz para cá, você está percebendo que a minha função ela é positiva, e antes dela, a minha função é negativa. Beleza? A gente vai bater esse papo daqui a pouquinho, quando eu falar com você sobre
estudo do sinal, tá? E aí nós temos a caracterização da função crescente, né? Porque o resumo da ópera é esse aqui, ó. Numa função crescente, quando a gente aumenta os valores de x, vai aumentar também os valores de y, tá? Olha só que legal. Era menos 2, passou para menos 1, 0, 1 e 2. Eu estou aumentando os valores de x e você está percebendo que os valores de y também vão aumentando, né? Era menos 3, passou para menos 1, passou para 1, passou para 3, passou para 5. Esse é o comportamento de uma função crescente, né? Você aumenta o valor para x, o valor de y correspondente também vai aumentando. Beleza? Tranquilo? E agora vamos analisar a função decrescente. O exemplo que eu trouxe é f de x é igual a menos x mais 2. Vamos lá. F de x é a mesma coisa que y. E aí passamos a ter y é igual a menos x mais 2. Começando aqui a trabalhar com essa função, escolhi valores aleatórios de x para poder encontrar o valor de y correspondente. Então, primeiro, vamos começar considerando x igual a menos 2. O y será menos x, ou seja, menos menos 2, mais 2. Menos menos 2 dá 2. E 2 mais 2 dá 4. Então, quando x é menos 2, o y é igual a 4. Quando x for menos 1, o y será igual a menos x, ou seja, menos menos 1, mais 2. Menos com menos dá mais, então ali deu 1. E 1 mais 2 dá 3. Então, quando x é menos 1, o y é igual a 3. E quando x for 0, vai ficar y é igual a menos x, ou seja, menos 0, que é a mesma coisa que 0. E 0 mais 2 dá 2. Então, quando x é 0, o y vale 2. E quando x for igual a 1, o y será igual a menos x, ou seja, menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 é 1. Beleza, então quando x for 1, o y valerá 1. E quando x for igual a 2, o y será igual a menos o x, que agora é 2, mais 2. E menos 2 mais 2 dá 0. Beleza. Então, quando x for 2, o y será 0. Vamos ali demarcar no nosso gráfico primeiro os valores de x, né? Para a gente, ali a origem, né? O 0. Vamos lá, então, menos 2. Então, ó, aqui é menos 1, menos 2. Então, aqui menos 2. Aqui o menos 1, 0, 1 e 2. E agora o x, 4, 3, 2, 1 e 0. O y, né? Então, 1, 2, 3 e 4. Pronto. Agora vamos demarcar esses pares no nosso gráfico. Vamos lá. Quando x for menos 2, o y vale 4. Então, quando x é menos 2, o y é 4. Primeiro ponto ali já marcado com sucesso. Segundo ponto, quando x é menos 1, y é igual a 3. Então, menos 1 e 3 está marcado aí para você também. Terceiro ponto, quando x é 0, o y é 2. Marco o ponto no 2, só marco o ponto na origem se o par for 0, 0. Quando x for 1, o y também será 1. Já marcamos aí também. E quando x for 2, o y será 0. Pronto. Agora, traçando, né, essa
reta unindo os pontos, teremos aí a nossa função do primeiro grau. Inclinação da reta para a esquerda, a função é decrescente. Beleza? Agora, eu quero que você veja que a reta cortou o eixo y lá no 2, ó. Já sabíamos disso, né? Porque o 2 é o nosso coeficiente linear. Beleza? E detalhe que a reta cortou o eixo x no 2, na raiz. Quer ver só? Olha lá, a nossa raiz, ó, foi x igual a 2, viu? Então, a reta cortou o eixo x lá no 2, que foi a nossa raiz. Beleza? Agora, eu quero que você entenda que essa função é uma função que, antes da raiz, o y, né, ele é positivo, que é essa parte aqui, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Porque depois dela, o y passa a ser, ó, negativo. É o chamado estudo do sinal, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso. Beleza? E aqui, ó, na função decrescente, o que acontece? Ainda que você vá aumentando os valores para x, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ainda que você aumente os valores para x, você vai percebendo que os valores de y vão diminuindo, né? 4 foi para 3, foi para 2, foi para 1 e chegou a 0. Então, na decrescente, aumenta x, porém o y diminui. Tudo bem? E agora, para fechar a nossa aula de função do primeiro grau, vamos ao estudo do sinal, primeiro observando a função crescente. Temos aí a função f de x é igual a 2x mais 1. Para encontrar a raiz da função, isso aqui fica igual a zero. Aí você passa a ter 0 é igual a 2x mais 1. Esse 1 que está positivo vai para o outro lado negativo. Então fica menos 1 é igual a 2x. X é igual a menos meio. Beleza? O que isso representa? Vamos organizar isso aqui? Isso representa o seguinte cenário. Quando y é igual a zero, o x é igual a menos meio. Beleza? Vamos lá. Quando y é igual a zero, o valor de x é igual a menos meio. Beleza? Bom, e daí? E daí que agora nós vamos começar a fazer o estudo do sinal até para poder perceber o que vai acabar acontecendo em relação aos outros possíveis comportamentos de y, tá? Professor, não estou entendendo nada. Vamos com calma. Essa função ela é crescente, porque o meu a é igual a 2. Ele é maior que zero. Então, a função é crescente. Quando nós fazemos o estudo do sinal, eis que traçamos o eixo das abscissas, né? Que é o eixo x. Função crescente, inclinação da reta é para a direita. A nossa raiz está aqui, ó, menos meio. Quando x é igual a menos meio, é porque eu estou considerando o y igual a zero. E olha só que legal. O y, ele fica positivo. E agora eu vou demarcar de outra cor. O y fica positivo à direita da nossa raiz.
Ou seja, o y é positivo para valores de x maiores que a raiz. O y, então, é positivo quando x é maior do que menos b sobre a. Lembra disso? Menos b sobre a é assim que a gente encontra a raiz de uma função do primeiro grau. Beleza? E você percebe também o seguinte, que o y ele passa a ser negativo para valores de x à esquerda da raiz, ou seja, quando x é menor que menos b sobre a. Beleza? Eu até poderia fazer o seguinte, poderia colocar aqui no lugar de menos b sobre a, o menos meio, né? Porque essa é a nossa raiz. Mas eu só estou caracterizando aqui de forma generalizada para você entender como é que funciona o estudo do sinal. Perfeito? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com a próxima função, né? Que aqui o correto seria sair letra B. Finge que você não viu, tá? Exemplo B. Vamos encontrar a mesma coisa, né? No lugar do f de x, que é o y, eu vou zerar. Aí teremos 0 é igual a menos x mais 2. Esse x que está negativo passa para o outro lado positivo. Aí o x é igual a 2. Essa é a nossa raiz. O que nós sabemos aqui? Ó? O nosso coeficiente angular é menos 1, ou seja, menor que zero. A função é decrescente. Realizando o estudo do sinal, nós já sabemos que quando y é igual a zero, o x, que é a nossa raiz, é igual a 2. E fazendo o estudo do sinal dessa função, o que dá para a gente perceber? Vamos lá, ó. Traçando o eixo das abscissas, né? O famoso eixo x. A função agora ela é decrescente, então muda a inclinação da reta. Passa a ser a inclinação da reta para a esquerda. Deixa eu ajeitar isso aqui, que não ficou muito bom. Beleza. Finge que é uma reta, né? E aí, o que vai acontecer? Aqui é a nossa raiz, x igual a 2, quando y é igual a 0. E você está percebendo agora que as coisas mudaram, né? Por que mudaram? Porque agora o y ele é positivo, né? Tá aqui, ó, acima do eixo. O y ele é positivo quando está à esquerda da nossa raiz, né? Ou seja, o y será positivo para valores de x menores que a raiz. Beleza? E o y passa a ser negativo, né? Abaixo do eixo, para valores à direita da raiz. Então, y é negativo para valores de x maiores que a raiz. Tranquilo? É assim que funciona o estudo do sinal, de grande valia, por exemplo, quando você estuda as inequações. Estamos chegando ao final da nossa aula. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Bons estudos e até a próxima.